Nós vamos nessa noite mentalizar uma luz intensa a nos envolver. E nós vamos nessa luz violeta, verde mata. O violeta vai transmutando toda a energia de cansaço físico, emocional, vai transmutando a ansiedade, a contrariedade, a irritabilidade, o medo, a insegurança, a decepção e todos os outros sentimentos e emoções que nos fazem mal. Esse violeta no alto do nosso coronário, no alto da cabeça, vai limpando, vai nos envolvendo da cabeça aos pés. E nós vamos sentindo agora o verde mata, bem fechado, a limpar tudo aquilo que o violeta transmutou, tudo aquilo que o violeta limpou, levando toda essa energia densa ao centro da Mãe Terra para ser ressignificada. Ela vai ser queimada no centro da Mãe Terra. E nós vamos nesta maneira sendo envolvidos em rosa no cardíaco, em azul bem clarinho, tanto rosa bem esbranquiçado no cardíaco, um azul bem clarinho que traz tranquilidade. Nós vamos cada um de nós fazendo uma respiração no seu tempo, inspirando, segurando e soltando todo este corpo, segurando, soltando e soltando, inspirando, segurando e soltando. Nós sentimos toda essa energia leve, fortalecedora do plano espiritual, amigo. Nós vamos sentindo os guardiões adentrando o nosso lar, com tochas, com espirais, higienizando totalmente o nosso lar, para que assim possamos nos abrirmos para o acolhimento do amor desta noite. Nós vamos assim, sentindo essas equipes fazendo toda a proteção na porta de entrada do nosso lar e em torno do quarteirão, para que irmãos com menos conhecimento possam nos afetar. E mais leves, mais preparados, nós vamos sentindo a energia do Hospital Santa Cruz, da sala do Pingo de Luz e do nosso mentor espiritual Ruiz. Essa energia de luz, de amor, de acolhimento e de muita fraternidade, e de mãos dadas com o Ruiz, nós que nos leva até a nossa Mãe amada. Nós nos abrimos para sentir o acolhimento de Maria,
a nossa mãe de amor, de fé, que segura em nossas mãos e nos leva até a presença de Jesus. E sentimos o amor de Jesus a nos envolver. Jesus segura em nossas mãos, nos sorri, fortalece a nossa fé, a nossa esperança. Nós vamos nos sentindo acolhidos e de mãos dadas com Jesus. Nós vamos ao Mestre, a Deus, nosso Pai Criador. Esse Pai de amor, de misericórdia, que nos ampara, fortalece e harmoniza. E de mãos dadas com Jesus, nós vamos agradecer ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, mas principalmente por esta oportunidade de aprendizado desta noite, através da oração. Que essa oração possa nos fortalecer, abrindo nos nossos lares uma energia acolhedora em toda a terra. E unidos nós vamos dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E nesse instante, nós vamos envolvendo a sala de acolhimento de amor, juntamente com os guardiões, amigos, de muito violeta, de muito verde mar, de muito rosa e azul, para que possamos termos uma noite de acolhimento, com muita fraternidade, com muita fé. E vamos envolvendo toda a sala de radiações, todos os médiuns, numa energia de amor, de muita esperança, e muitas rosas, muitas gérberas, muitos girassóis, muito amor perfeito a sustentar toda esta sala. Que o amor, a fé, a esperança possam estar nos nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom trabalho para vocês. Obrigada, bom acolhimento. Até breve. Até mais. Todos bem? Sim, tudo bem. Então tá bom. Antes de a gente começar, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém de vocês já recebeu um e-mail de Deus? Ah, não. Pensem. Hã? Acho que sim. Acho que já sim, né? Eu não. Vamos ver. Vamos ver o texto de hoje fala sobre isso, e-mail de Deus. A gente vai descobrir se recebeu ou não recebeu.
Então, eu quero ouvir de vocês se receberam ou não, tá? E-mail de Deus. Acaso não te ordenei que sejas forte e corajoso? Não tenhas medo, não te acovardes, pois o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que vás. Quem falou isso foi Josué. Aquele era um dia em que eu estava bem preocupado com uma série de circunstâncias adversas que me surgiam de momento a momento. O ânimo se abatera, a fraqueza tomara conta de mim. Pensamentos negativos me envolveram a tal ponto que eu não enxergava uma saída. Passei horas com o pensamento vagando por incertezas e aflições. O vencimento de uma conta, porém, fez com que me dirigisse ao caixa eletrônico. A máquina não conseguia ler o código de barras. Tive que digitá-lo manualmente, com muito sacrifício. Ao me deter várias vezes no boleto para enxergar a numeração do código, notei que nas informações do documento estava escrita a mensagem bíblica que citei na abertura desse capítulo. Concluí a operação e, ainda no interior da agência, fiquei a ler a mensagem por diversas vezes. Senti que Deus acabara de me enviar um e-mail, falando diretamente comigo. Acaso não te ordenei que sejas forte e corajoso? Não tenhas medo, não te acovardes, pois o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Meu ânimo mudou. A palavra de Deus entrou em mim com uma força tal que varreu o temor de não conseguir superar os desafios que me surgiram. Meu estado de espírito alterou-se por completo. A coragem e o ânimo tornaram-se minhas armaduras. Eu tive a certeza de que venceria as minhas batalhas. A mensagem de Deus é atemporal. Não se destinou apenas ao profeta Josué, sucessor de Moisés, tampouco somente a mim. O e-mail de Deus chegou hoje até você. Seja forte e corajoso. Deus está com você por onde você for. Sem medo ou covardia, você vencerá se entronizar essa mensagem em sua alma. E aí, alguém já recebeu o e-mail de Deus? Já, já. Agora a gente consegue falar com propriedade. Agora que eu sei do que estou falando, né? Todo mundo sabe falar se recebeu ou não recebeu o e-mail. Bom, vamos lá. Primeiro a frase lá de Josué. Acaso eu não te ordenei que sejas forte e corajoso? Não tenha medo, não te acovardes, pois o Senhor, teu Deus, estará contigo por onde quer que vás. Pergunta: vocês acreditam que Deus está com vocês em todos os lugares que vocês vão? Sim, Sim. com certeza ele está. Mas às vezes a gente tem uma fezinha vacilante e acha que ele não está. Por que vocês acham que Ele está com a gente o tempo inteiro? Ele nunca nos abandona, né? Ele Por quê? Tem um motivo que todo mundo sabe o porquê que ele está sempre com a gente. Porque somos filhos. Porque ele está dentro do nosso coração. Nós somos a centelha divina, se lembra? Então nós somos um pedaço de Deus. Então onde que a gente está, nós temos dentro Deus dentro de nós. A gente nunca pode esquecer isso. A gente não pode se sentir abandonado. Como disse a Solange, né? Às vezes falta fé. Na verdade, Deus está sempre com a gente, mas em alguns momentos da nossa vida nós não estamos com Deus. Nós nos afastamos dele quando o desespero toma conta do nosso coração. É esse momento que nós nos afastamos de Deus. Vocês sentem Deus dentro de vocês? Sim. Sim, eu sinto. Mesmo?
A Sônia. Ah, pera um pouquinho só, deixa eu abrir a Sônia aqui. Mesmo vocês sentem Deus dentro de vocês? Oi? Quando tá tudo bem, sim. Vocês sentem Deus dentro de vocês ou Deus está dentro de nós porque a nossa cabeça está dizendo isso? Eu acho que quando a gente está bem, assim, se sentindo bem, você sente mais. Aí você sente que você está, parece que sintonizada, está numa vibração ok. Quando você está no turbilhão, aí você acha que se sente meio perdida, você sente que ele está fora da casinha, não está junto conosco. Acho que esse é o ponto de vista que a maior parte das pessoas tem, né? De que a gente deixa de sentir Deus e aí acha que ele se afastou da gente, né? Mas na verdade, o que acontece é que no momento de desespero, nós não sentimos Deus porque nós não estamos perto dele, nós não estamos conectados com ele. Porque se a gente tivesse, a nossa fé nunca se abalaria. A gente vê aí em todo lugar, né? Que quem está com Deus, como é que é? Se Deus está por mim, quem está contra mim, né? Não precisa de mais nada, não é isso? Mas às vezes a gente se afasta desse conceito. Quando a gente começa a sofrer demais, a gente, no final das contas, a gente acaba transferindo, né, o problema e fala que Deus se afastou da gente, né? Você se lembra daquele poema Pegadas na Areia? Que, que, que fala que, só falando por alto, né, tem até uma música que é esse tema, que a pessoa estava andando na praia, que era o caminho da vida, né? Eu olhava para trás e percebeu que nos momentos de, de maior dificuldade dele, Jesus tinha se afastado dele, porque só tinha uma pegada na areia. E aí Jesus falou para ele: não, nesse momento eu te carreguei. Então, esse é um ponto importante, né? Porque quando a gente se afasta de Deus, a gente não consegue dar nenhum passo. A gente fica estagnado, sofrendo pela, pela dor que a gente está tendo, sofrendo porque a gente se coloca como vítima, né? Então, a gente precisa compreender isso, mas do coração, né? Não da cabeça, mas do coração, que toda vez que a gente se afasta de Deus, a gente fica estagnado no mesmo ponto. A gente não consegue encontrar uma saída, né? Que nem estava aqui o, o Zé Carlos, né? Continuando aqui. Zé Carlos. Luca. Aquele era um dia em que eu estava bem preocupado com uma série de circunstâncias adversas que me surgiam de momento a momento. Isso acontece com a gente também, né? Tem dias aí que as coisas começam a acontecer uma atrás da outra e a gente fica meio desnorteado, né? O ânimo se abatera, a fraqueza tomara conta de mim. Pensamentos negativos me envolveram a tal ponto que eu não enxergava uma saída. Passei horas com o pensamento vagando por incertezas e aflições. Alguém já passou por uma circunstância parecida com essa? Como é que foi? Situação de desânimo. Você ficava envolto nos pensamentos desesperados em que você não conseguia achar meio que uma saída para a coisa e perturbada, totalmente perturbada. A pergunta é mais no sentido do, do sentimento que gerou, a dificuldade que esse sentimento proporcionou ao problema que a gente estava vivendo. Como é que foi isso?
Alguém tem alguma coisa para ilustrar isso daqui? Por exemplo, você chegou num momento em que aconteceu um problema com você, e aí o desespero toma conta, né? Ou seja, eu me afastei de Deus, né? Porque eu perdi a fé. Eu acho que esse problema vai ser intransponível, né? Aí aquilo consumiu tempo preciosos que a gente poderia ter utilizado na, na busca da solução ou na busca do fortalecimento. Alguém passou por alguma coisa assim que gostaria de comentar? Tá bom, entendi o recado de vocês. O silêncio. Eu, O silêncio. na realidade, a nossa vida está recheada dessas coisas, gente. Algumas vezes é coisa pequenininha, outras coisas, às vezes são coisas muito grandes, né? Outras vezes são um monte de coisa pequenininha que a gente nem sabe por onde começar, né? E, e aí a gente perde um pouco a noção, né? O caminho que a gente precisa seguir. Isso leva a gente a várias coisas. Primeiro, a ficar triste, a ficar desesperado. Se a coisa persiste por muito tempo, pode virar até uma depressão, não é verdade? Mas isso acontece com a gente o tempo inteiro. Legal. Já que vocês não quiseram, se sentiram confortáveis, né, para contar a experiência de vocês, o que vocês fizeram para sair daquela situação, não do problema em si, mas da situação de desequilíbrio, de desespero, de falta de fé? O que vocês fizeram? É, eu já comentei aqui, né, que eu vivenciei tempos atrás um problema sério, bem grande, que me levou a desespero, depressão, perdida, passar por tempo assim, aflita, nervosa, como que eu iria sair daquela situação. Falei que toda hora, toda semana eu ia no Cabete, eu passava as minhas sessões lá chorando. Aí chegou a ocasião, para você ter uma noção, eu não consegui nem terminar de ficar na sessão, acredite se quiser. Eu estava tão mal, eu cheguei ali de um jeito que eu não consegui nem ouvir a preleção toda, fui-me embora, de tão mal que eu estava me sentindo naquele momento. Foi uma fase muito difícil. E, assim, eu não desistia. Não fazia o evangelho naquela época, não fazia. Eu achava que eu terceirizava o meu problema, que eu ia na casa, entendeu? Que a casa ia me dar a paz que eu precisava, que eu não estava dentro de mim, mas eu achava que eu iria conseguir. Mas em relação ao problema especificamente, era uma coisa tão grande que eu achava que eu não ia dar conta daquilo. E Deus, acredite se vocês, assim, é que eu não vou abrir, mas Deus me colocou uma situação que que virou a coisa de tal maneira que eu não precisei resolver este problema, que deste lado ele me deu uma solução que neutralizou o problema gigante que eu tinha na mão. A coisa foi uma coisa assim para mim meio que milagrosa, entendeu? Foi uma coisa que esta da esquerda acabou apagando da direita e eu fiquei sem o problema enorme que eu tinha na minha mão. Acredite se quiser, isso desapareceu. Mas até que isso acontecesse, foram assim meses de tortura, de tormento, acho que foi um ano nesse problema sério, mas se solucionou assim. Uma coisa neutralizou a outra e eu não tive problema mais algum. Acreditem. Acredito sim. É, no Eu final acho das que contas, até eu posso falar recentemente, eu estava pensando aqui, foi o meu caso, né? Tive problema aqui com a minha filha no hospital, meu marido também tem algumas particularidades, minha vida, como a de todos, né? É agitada. Aí comecei com uma dor na minha gengiva,
tinha um abscessozinho, enfim. Fui na dentista, daí ela falou, ó, a gente vai ter que fazer a cirurgia. E eu sou uma pessoa que não tenho medo, eu tenho pavor, vamos falar assim, de dentista, né? E a questão era, eu tinha que fazer a cirurgia porque já tinham feito uma cauterização em novembro e não deu certo, né? E tava com secreção. Aí ela fez uma drenagem rapidinha lá no dia 4 de julho, e eu falei assim, doutora, eu não vou tomar medicação. Não, eu vou te dar a medicação porque você vai te baixar a imunidade. Eu vou ficar com essa secreção, né? Falou, não, dá, você vai higienizando, passando olhinho. Aí eu fiquei, né? Cheguei aqui, eu entrei em desespero. Foi essa parte aí, perdi o chão, né? Não, como é que eu vou ficar com essa bolha na boca, inflama, infecciona? Já fiquei imaginando várias coisas, né? Daí até conversei com a minha irmã, falou, ó, abre a ficha, né? E vamos ter fé, né? Bom, gente, eu vou resumir. A cada assistência que eu tinha, drenava tudo que estava ali naquela bolinha. A cada assistência que foi feita. Eu participei, eles, ó, saiu isso, saiu aquilo, né? E quando eu fui fazer, que só foi 19 de julho, então eu fiquei uns 15 dias aí preparando, né, a espiritualidade agindo. Foi muito rápido, entendeu? Foi assim, ela já abriu, não foi nada sério, né, assim, graças a Deus, foi tártaro, tá? Então, assim, menos mal, né? E aí, então, ela falou assim, ó, você vai ficar com... Ele falou bem sério, assim, né? Que era bem toda assim, com uma retração. E a gente vai ter que ver, tá? Eu falei, tá bom. Eu pensei comigo, já tô viva, né? Já tá bom, que eu sou mais exagerada, né? Medrosa. Aí cheguei, falei, hoje provar. Cada dia que eu vou olhando o dente, porque eu não tava conseguindo ver, né? Que cada dia que vai passando, vai formando uma pele, vai formando aquela pele, vai formando aquela pele. Não sei nem explicar se é pele, tá, gente? Tô falando porque é um negocinho. Não tem quase nada do meu dente aparecendo. É que esse daí ia ficar parecendo o dente dela, a A retração. retração ia ficar aparecendo, né? Ia ficar O dente assim. ia ficar E, exposto, e aí né? a exposição dele, na realidade, não é nem por estética, tá? Tô falando assim, é que vai doer, depois fica sujeira, aí causa mais outras doenças. Ou seja, eu ia ter que estar sempre, né? E eu vou voltar sexta, né? Para tirar os pontos. E quando ela olhar, ela vai, porque ela falou, vai ficar, vai fazer, vai começou a falar. Eu fiquei assim, meu Deus, já tem outra coisa para fazer depois disso, mas tudo bem, né? E aí, o que que eu posso falar, né? É exatamente isso, né? Eu me desesperei. Eu fiquei assim. Só que aí o que eu tinha que fazer era me abrir e ter minha fé de volta. Mesmo todos fazendo oração, claro, com a ajuda de vocês, mas se eu não tivesse aberta e não acreditasse, olha, Isso aí. todo dia saía aquela secreção, entendeu? Coisa que quando eu cheguei lá, ela viu, ela teve que drenar. Não sei, aí ainda ela falou, vai me dando notícia. Aí ela mesma falou, o aspecto tá bom, né? E quando abriu, só tirou e aí deu. Eu acho assim, eu acho, né? Eu tenho certeza que foi a minha fé e a espiritualidade me ajudando nessa recuperação, entendeu? Não tem assim, não tenho dúvida disso. No final das contas, a fé é a que ajuda a gente a sair desses buracos profundos que a gente acaba se metendo, né? De uma forma ou de outra. Às vezes a fé já brota no nosso coração, que nem aconteceu com a Vivi. Outras vezes a busca da fé, né? Por exemplo, a Solange falou que ia no centro, então a busca, ela estava procurando realmente fortalecer a sua fé. Embora muitas vezes nesse momento a gente não consegue enxergar a luz na nossa frente. Mas essa abertura permite que a gente seja ajudado de alguma forma, né? Então a gente precisa fazer isso, mas é uma coisa difícil de a gente passar, não é verdade? Porque ninguém gosta de sofrer, né?
Algumas pessoas acham que o sofrimento é punição. No final das contas, o sofrimento não é punição. Se a gente olhar o sofrimento como ensinamento, a gente vai tirar boas lições dos desafios que acontecem na nossa vida, né? Verdade. Fortalecer a fé é uma delas, porque quando a gente consegue recuperar a fé, o problema nem foi solucionado, o problema está lá, mas a gente levanta a cabeça e enfrenta o problema de uma forma extremamente forte, como aconteceu aqui com, com a história aqui, né? Ele simplesmente leu, recuperou a fé e veio nele toda a força para vencer os desafios. Porque ninguém vence os nossos desafios por nós. Somos nós que precisamos vencer, né? A Solange falou bem. Naquela época, ela procurava que alguém solucionasse o problema dela, né? E a gente faz isso muitas vezes. Hoje em dia, talvez a gente faça menos, porque no nosso convívio, nas nossas conversas, naquilo que a gente vem estudando nos livros, naquilo que a gente vem conversando nos acolhimentos de amor, a gente já percebeu que a solução para os nossos desafios está dentro de nós. Porque os nossos desafios servem para despertar alguma coisa dentro de nós que ainda não foi despertada, né? São lições para a gente, sabe? Vamos cair? É claro que vamos cair, porque nós somos ainda seres imperfeitos. Nossa fé vai vacilar? Sim, vai vacilar. E a gente precisa não dar desculpa, mas compreender que isso faz parte de nós ainda, mas que nós estamos numa caminhada para vencer isso. E cada vez que a gente consegue vencer isso, e a gente vê o resultado daquilo que a gente conquistou com as transformações que a gente impõe a gente mesmo, nossa, isso dá para a gente uma força, uma satisfação, né? Não vamos falar orgulho, vamos falar uma satisfação de que a gente conseguiu vencer, que a gente enfrenta o próximo desafio com muito mais força. Não é verdade? Vocês já sentiram isso alguma vez? Legal. Então vamos lá. Bom, então quando a gente reconquista a fé, né, a fé em Deus, reconquista a fé na gente mesmo, os desafios que a gente tem, a gente começa a vencer e eles se tornam mais fáceis de vencer, porque muitas vezes a dificuldade não está no próprio desafio, né, mas no medo que a gente tem de não suportar o desafio que a gente tem pela frente. Sabe? Nossa, por que será que eu vou ter que passar? Será que vai doer muito? Será que eu vou sofrer? Toda essa dificuldade cria obstáculos para a gente que às vezes ficam mais intransponíveis do que o próprio desafio. Não é verdade? Eu estava aqui pensando no que você estava falando. Muitas vezes, às vezes os problemas surgem, mas quando você está bem e você parece que a coisa, você passa por ele e você não sente o peso. A coisa aparece, mas você consegue resolver de uma forma que você não sente um problema, como se for... Mas a coisa veio, e você resolveu de uma forma mais tranquila. Eu não sei se porque você está num estado de espírito melhor, ou você está mais fortalecido, não sei dizer qual seria, ou se o problema que você está resolvendo não seria assim tão grande. Eu não estou conseguindo me expressar. Ah, tá sim, eu consegui entender o que você está falando. Eu entendi o que você falou, você quis falar. No final das contas, o que acontece é o seguinte: nenhum desafio que a gente vai encontrar na nossa vida, ele é maior do que a gente pode suportar. Sempre nós vamos conseguir, sempre os nossos desafios vão ser na medida das nossas forças.
E olha, quando as nossas forças diminuem, os desafios eles relaxam um pouco, né? Provavelmente foi por isso que aconteceu aí o que você falou, Solange, que aconteceu alguma coisa que acabou anulando o efeito da coisa negativa, né? Aconteceu uma coisa positiva que acabou anulando o efeito de uma coisa negativa. Então, o que acontece muito é que às vezes o desafio ele até não é tão grande assim, mas por causa daquilo que eu falei, né? O medo de sofrimento, do problema em si, acaba gerando na gente um nível energético tão ruim que as energias que a gente teria para enfrentar o desafio acabam sendo gastas para poder suportar o peso do sofrimento que a gente ainda não tem. É, verdade. Então você está lá, a Vivian falou, né? Estava lá com um problema na boca, veio o desespero, e quando vem o desespero é horrível o negócio, né? Parece que você está preso, parece que alguém te amarra, né? E aí as coisas começam a acontecer. Você começa a perceber, a Vivian falou, você começa a perceber que, como fala entre aspas, né? O dente começa a se curar sozinho, né? Não é verdade? Fala assim, nossa, eu estou recebendo ajuda, né? Caramba, se eu estou recebendo ajuda, eu vou conseguir passar porque alguém está me ajudando, não é isso? Sim. Mas a gente receberia essa ajuda da mesma forma se a gente tivesse em equilíbrio, só que a gente não sofreria antes, não é verdade? A gente é mestre em sofrer por antecipação, né? Não é É, verdade? e também, assim, como é que eu posso falar? O pós a cirurgia, acho que foi pior do que a própria mesmo, né? Enfim, todo mundo que passa sabe. Mas eu fiquei super tranquila, entendeu? Super. E daí, quando eu sentia o mal-estar, tudo, daí eu fazia uma oração e falava, eu já sei, eu não estou com energia, e essa energia está indo para a minha recuperação. E aí aqui em casa eu tenho meu marido que é todo desesperado, que não tem, sabe, meio noção. Aí uma hora eu falei para ele assim, ó, não me pergunta nada que tem que fazer. Faz do seu jeito. Eu falei, me esquece. Que ele é meio atrapalhado aqui. Então, tipo, para ir na rua, ele perguntava as coisas. Mas não é assim, né? Talvez eu também sou culpada disso, né? Enfim. Aí eu falei, não me pergunta nada. Só me deixa quietinha. Eu preciso ter força só para me recuperar. Eu falava, porque no começo eu não podia comer e tal, aquelas coisas que todo mundo passa. Aí eu falei, me deixa quietinha, por favor. E assim, nem para ele eu não falei que não estava bem, porque senão aí ficava tudo bagunçado aqui, entendeu? Aí foi indo, foi indo. E aí eu fui criando, por isso que eu falei, assim, de certa forma, a gente foi bom ter passado isso, entendeu? Porque aí eu vejo a força que eu tenho, né? Porque às vezes a gente duvida, né? Eu, pelo menos, não, mas o quanto eu fui forte, entendeu? Se fosse em outro tempo, eu estava desesperada, eu já pegava no telefone, já ligava chorando para minha irmã, para meu pai. Não, fiquei quietinha, falei, não vai adiantar, eu vou ter que passar, cada dia vai ser uma coisa. Teve um dia que meu pai me ligou aqui, eu mal falava com ele, lá, 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 lá. Dispensei ele. Falei, não, eu vou ficar bem. Porque se a gente começar a desesperar, aí não dá mais. Mas isso tudo é graças ao plano de luz, porque eu era extremamente desesperada, entendeu? Passei por várias outras coisas aí que eu não consegui, e agora eu consegui, né? Então, assim, eu me sinto hoje mais forte, é isso que eu posso falar, mais forte. Posso só falar uma coisa? Pode. A gente só vai saber da força que a gente tem quando a gente passa por esse, É, por, e- por, essa- por esses testes. Porque enquanto a gente não passa, todo mundo vai resolvendo um pouquinho. Um resolve daqui, outro resolve dali. Mas na hora que a gente precisa mesmo de nós mesmos, a gente tem essa força, a gente tem essa coragem. A gente consegue. Mas às vezes a gente está muito adaptada, é aquilo que você fala. Ah, eu ia ligar para minha irmã, eu ia ligar para o meu pai, eles iam ter que dar um jeito, né?
E aí você fala assim, nossa, olha como eu sou forte. Não é orgulho, Não, mas é só tô uma coisa que comentando mesmo. fortalece É, no sentido assim, é, gente, Deus, obrigada, eu tô crescendo, eu tô ficando é verdade. madura, sabe? É nesse sentido, e não naquela coisa do orgulho, sabe? Ah, eu não preciso de ninguém. A gente precisa das pessoas, mas muitas vezes a gente consegue andar e a gente está adaptado a bengalas, né? É, Então, olha a sua força, é verdade. olha como que veio, né? E E veio aí, na hora assim, certa. eu falei, é o momento que eu tenho que ficar, assim, não ficar apavorando ninguém, entendeu? Aqui na minha casa não tem estrutura para falar que eu não estava boa, porque senão, como eu falei, então, zen, zen, fica zen, se conecta, pede ajuda e pronto. E passou, entendeu? Passou. Tanto que também outra coisa que eu falo, que aí já, como eu faço tudo, eu resolvo tudo, não tem eu, não existe. Todos têm que fazer, entendeu? Isso é uma coisa minha aqui, que também já é um eu que depois, agora, com esse tempo parado, estou refletindo. Ah, eu já estou melhor já, mas eu não estou fazendo nada, entendeu? Porque agora é Tô o meu momento aproveitando. de recuperar, Ah, tá entendeu? com ponto. Eu É, estou com ponto, só de sexta para lá, que eu vou começar. Aí é outra situação, entendeu? Isso às vezes é bom acontecer, por isso que eu vou falar de novo, porque aí você começa a ver de outra ótica a situação, entendeu? De outro jeito, né? Não acredito de faz tudo, busca tudo, leva isso, faz aquilo. Não dá, alguma coisa você vai. Então, talvez tinha que acontecer isso mais uma vez comigo, para que eu falar, para, pensa, e aí cada um vai fazer o sua, e se der para fazer, Deus, se não der, não fez. Entendeu? Toda casa isso. tem a sua regra, né? Eu estou falando aqui da minha, que é isso, que eu vou lá, eu faço, eu vou. Não, gente, deu para fazer, faz, não deu, não deu, e tá tudo certo. Vou pôr um ritmo, entendeu? Coisa que eu sou acelerada aqui, entendeu? Tá na hora de eu puxar o freio. Porque isso é para eu enxergar também, né? Não só enxergar, e eu estou boa, eu consegui. Não, o que que eu fazia que cheguei nesse ponto, né? Aí eu tenho que perguntar para mim. E aí eu já sei a resposta, então Desafios. agora eu vou adaptar. Se os desafios que a gente passa, o nosso sofrimento, não servirem para ensinar lições para a gente sofre à É toa, né? verdade. É verdade. A Ana Cláudia abriu o microfone. Telefone. Quer falar alguma É, coisa, Ana? não, eu quero, mas não quero. É assim, é um assunto muito delicado, porque a Valéria foi falando, a Vivian foi falando, você foi falando, e me remeteu a tudo que eu passei, né? Então, me remeteu à fé que eu não sabia que eu tinha tão grande, e aí veio tudo, porque. E aí, graças ao Pingo e a vocês, eu vou chorar. Eu consegui desenvolver essa fé, descobri que eu tinha, acreditar, com a ajuda, viver um dia de cada vez e não aumentar mais o problema que já era tão grande, sabe? Confiar. Hoje eu tenho isso, confiar. Ainda está sendo, né? Mas já foi um momento bem difícil. Mas se não fosse o Pingo, Valéria, eu não esqueço daquela noite da assistência que eu fiz ao vivo, lá que você me chamou, que aquele rapaz me fez a limpeza das cores. Gente, vocês não vão acreditar como a minha energia voltou. Estava tão ruim, Valéria, tão ruim. E é isso que eu falo, é a fé, é o acreditar, é a luz, é se entregar e que tem pessoas para nos ajudar, que a gente não está sozinha. E isso eu descobri. Pronto, nesse caminho, eu só tenho que agradecer. Então, eu acho que E eu aí, recebi um assim, e-mail, tá? Escreveu e-mail, né? e Tá aí, bom? assim, né? A gente notava que você precisava de algo. Ela Isso. tá falando do trabalho de sexta-feira. É, E aí, onde eu estava explicando para ele que na sexta-feira a gente juntou duas egrégoras, né? São dois grupos espíritas trabalhando. E aí, a gente trouxe a Ana Cláudia para que ela olhasse para nós, né? E ela entendesse aquilo que a gente estava fazendo e que a gente precisava dela,
A gente precisava da abertura dela para que desse certo. Porque a espiritualidade estava ali, os médicos estavam ali, mas a gente precisava dela. E na hora que ela recebeu um passe de uma pessoa que ela não conhece, que é a melhor coisa da vida, né? A gente recebeu um passe de alguém que a gente não conheça, aquilo para ela foi o chamamento dela. Ela falou assim: eu vou andar agora. Agora eu ando. Foi. Agora eu ando. Agora eu ando. Nossa, Para que as demais. pessoas entendam, né? A gente não fez nada. A gente não fez nada. Exatamente. A gente Não, fez trabalhou mágica, as nem uma duas. bruxaria. Nem uma Não, não bruxaria, nem uma fez. feiticeira. Não, Nós não não fomos foi. a feiticeira, nada, 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 nada. De Não, nenhum não gênero. foi. Não, a gente só. Não. Vamos lá. O vencimento de uma conta, porém, fez com que me dirigisse ao caixa eletrônico. A máquina não conseguia ler o código de barras, tive que digitá-lo manualmente, com muito sacrifício. Ao me deter várias vezes no boleto para enxergar a numeração do código, notei que nas informações do documento estava inscrita a mensagem bíblica que citei na abertura deste capítulo. Concluí a operação e ainda no interior da agência fiquei a ler a mensagem por diversas vezes. Senti que Deus acabara de me enviar um e-mail falando diretamente comigo. Acaso não te ordenei que sejas forte e corajoso? Não tenhas medo, não te acovardes, pois o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que vás. E aí, a gente, nessa história, ele recebeu o e-mail porque era um texto, alguma coisa que estava escrito no boleto, né? E a gente recebe esses e-mails quando a gente está no meio daquela dificuldade toda, né? E aí a gente abre uma página do Evangelho. E aí quando você lê, você fala assim, nossa, isso aqui é para mim. Nessa hora nós estamos recebendo e-mail de Deus. Então é por isso que a gente, sempre que a gente tiver com uma dificuldade, a gente abre lá, porque sempre vai ter um e-mail para a gente nesse momento. Mas às vezes, né, a gente está tão desesperado que nem de abrir o Evangelho a gente lembra. E aí Deus não tem outra forma, né? Ele manda um voicemail, ou seja, uma mensagem de voz. Aí você navegando na internet para tentar se espairecer, você encontra aquele vídeo que traz aquela mensagem maravilhosa para você e você fala, era disso aqui que eu precisava nesse momento, né? Só que tem vezes que a gente nem isso faz, né? Porque a gente está tão envolto naquilo lá que a gente não consegue nem navegar na internet. E aí Deus manda um mensageiro para a gente. Aquela pessoa que nem é espírita, mas fala algumas coisas para a gente que daquelas balançadas assim, né? E a gente acorda e fala assim, não, eu preciso dar um jeito nisso. É verdade, eu preciso ser forte, né? Então, toda vez que a gente está passando por alguma dificuldade, Deus dá um jeito de mandar para a gente algum tipo de mensagem, alguma coisa que nos fortaleça. Às vezes da maneira menos prevista ela acontece, né? E aí a gente, se tiver aberto, né? Como a gente já falou, a Vivian estava aberta, a Solange estava procurando uma luz, então ela estava aberta a receber essa luz. A Ana também falou isso, porque ela estava aberta, né? A gente estava aqui com ela o tempo inteiro, então ela vinha escutando e ela estava aberta para receber ajuda. Então a gente precisa estar aberto para entender isso, porque senão vai vir mensagem atrás de mensagem para a gente, seja da forma como for, mas a gente vai estar tão fechado no nosso sofrimento, no nosso vitimismo, que a gente não vai conseguir enxergar, né? Porque se a gente for parar, se a gente pegar esse e-mail, né, que fala, que nos chama a coragem, a se fortalecer, a ter força. Se a gente estiver no vitimismo, a gente vai se sentir ofendida, não vai? Se você está naquele sofrimento todo, né? E aí alguém fala assim,
Não, não, tem que ter força, tenha fé. Isso derruba a nossa fé e só traz raiva pra gente, né? Porque tá passando por o que eu tô passando para saber o quanto eu tô sofrendo. Não, então chega uma mulher e fala assim, bora, bora, vamos, vamos, parou, É, parou, parou. Aí vocês dão vontade de pegar. Ela não é. A vontade de pegar, sacudir assim, né? nesse ponto, né? é, acho que a melhor coisa que você pode fazer para uma pessoa que que está numa situação desse desespero é você chegar e falar assim, olha, eu não sei pelo que você está passando, mas uma coisa eu sei, eu estou aqui do teu lado, nós vamos vencer isso juntos. É a melhor coisa que tem para falar para uma pessoa que está se sentindo sem chão, sem força para continuar. Quando ela percebe que tem um ombro onde ela pode se apoiar para carregar a cruz dela, que está muito pesada, ela se sente mais fortalecida. Não é verdade? A Vivian acabou de falar isso. Ela sentiu que o plano espiritual estava ali, né? Sentiu que tinha um grupo de pessoas que estava trabalhando a favor dela e o plano espiritual auxiliou porque ela teve provas disso com aquilo que ela viu acontecendo na boca dela, né? Então, é, a gente precisa estar aberto para ver tudo isso, né? A gente nunca pode esquecer, né? A gente fala assim, mas eu preciso de ajuda. Será que para vencer minhas dificuldades eu preciso de ajuda? Se Jesus precisou da ajuda do Cirineu para carregar a cruz dele nos momentos finais da vida, imagina a gente que não é nem uma molécula de Jesus, né? Não é verdade? A gente só não pode ou não deve entregar a cruz, né? Não pode falar assim, vem cá, segura a minha cruz aqui e leva para mim, por favor. Né? Fica com ela, fica, Vamos carrega trocar, né? Vamos trocar. Eu pego a Não, sua, você fica com a minha. não, não troca, porque a dela, geralmente, quando tu troca, a dela é pior. Pior, né? Tu acha que a tua é leve, tu é pesado, tu vai pegar do outro, é pior. Mas o que eu falo assim, às vezes as pessoas querem que você carregue e ela fique, né? É, Aí não, né? Não tem como. é o tal negócio, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte no momento de dificuldade. Porque aqueles que estão à volta podem ajudar, mas não podem resolver o problema. É, verdade. E aí, quando eu falo problema, é o problema que está dentro da gente, não o problema que está fora, tá? Vocês entenderam o que eu quis dizer com isso? O problema que está dentro da gente e não o que está fora? Que o Sim. problema de fora pode até continuar, mas o problema que está dentro da gente, que gera todo o sofrimento, não a dor, o sofrimento, a gente é que tem que resolver. Tem não, né? Cada um resolve se quiser. Tem gente que prefere continuar sofrendo, né? Tem masoquista pra tudo, né? Tentando dar uma cantada para ver se o outro carrega. É verdade. Faz uma carinha assim, dá uma cantadinha. Meu ânimo mudou. A palavra de Deus entrou em mim como uma força tal que varreu o temor de não conseguir superar os desafios que me surgiam. Meu estado de espírito alterou-se por completo. A coragem e o ânimo tornaram-se minhas armaduras. Eu tive a certeza de que venceria as minhas batalhas. Bom, legal. A pergunta: como é que vocês se sentiram após receber a mensagem? Seja um e-mail, seja um voicemail, seja um mensageiro. Como é que vocês se sentiram depois que vocês receberam a mensagem, leram a mensagem e entenderam a mensagem? Lembre, vocês estavam no meio de uma dificuldade, no desafio da vida de vocês, e aí alguma coisa aconteceu que deu aquele levantada na moral e falou assim, eu vou vencer isso. Como é que vocês se sentiram após receber a mensagem? Primeira Gratidão. gratidão, Confiante. né? Gratidão. Primeira coisa, Gratidão. gratidão. Aí a gente lembra que Deus existe. É. É.
Aí a gente se aproxima dele de novo, né? Fez as pazes, né, Obrigado, Silviane? Deus. É, É. Mas a gente esquece tão Verdade. fácil, né, que Deus existe, né, nesses momentos, não é Na hora verdade? do almoço a gente fica meio cego. É. A nossa fé, ela é muito vacilante, né? É. A nossa fé, e quando a gente fala fé, eu não estou falando de, de crença, né? Não estou falando de religião. Eu estou falando da fé, de realmente acreditar que exista um Deus que proporciona para a gente o melhor que a gente poderia ter para o nosso próprio crescimento, né? É dessa fé que eu estou falando. Então, se aparece um problema na nossa vida, não existe problema nenhum em a gente ter uma vacilação da nossa fé momentânea, desde que ela seja momentânea. E que depois que passar o primeiro impacto, a gente fala assim: não, Deus existe. Eu sei que aquilo que Ele está me proporcionando é para o meu crescimento. E a força que eu tenho dentro de mim é suficiente para vencer isso daqui. O que eu preciso é estar alerta para aprender a lição que Deus está querendo me ensinar. Entenderam a diferença do pensamento, de como a gente enfrentar um desafio? Pode ter certeza que quando as nossas forças estiverem acabando, vai aparecer um sirineu na nossa porta para nos ajudar. Isso é a fé. É saber que Deus nos proporciona todo o suporte. Ele é misericordioso. O que é misericordioso? Embora o que a gente esteja sofrendo talvez seja uma mínima parte do que a gente fez outros sofrerem, né? Ele é misericordioso porque ele vai soltando as coisas aos poucos para que a gente tenha força para vencer. Não é verdade? Deixa eu fazer uma pergunta. Por que vocês acham que depois que vocês receberam a mensagem, o ânimo mudou tão rapidamente? Vocês estavam lá com o ânimo meio abalado, né? Aí receberam a mensagem, seja lá de que maneira que foi, qual foi a mídia que mandaram que Deus mandou para a gente, mas a gente recebe a mensagem. Aí quando a gente percebe a mensagem, compreende a mensagem, o ânimo retorna de numa força gigantesca, né? Por que vocês acham que isso acontece? Ai, fé. porque É que a gente sente que Deus está perto da gente, que não nos abandonou, que está ali. Que a E a gente não está leva sozinho. a gente sente essa força, essa luz, né? E aí, imediatamente, a gente muda o pensamento daquela tristeza, daquele abatimento, a gente quase que renasce. é um alívio, né? E aí eu falo assim, puxa, Deus lembrou de mim. É. Deus Na hora a lembrou gente... de mim, como se ele não tivesse lembrado nunca. Puxa, graças a Deus, que alívio. Ah, finalmente. Uma luz do túnel. Como? No final, Eu penso A assim, luz eu acho que é do fim do isso. túnel. A Oi, gente precisa ser renovado, né? Eu acho que no é final isso, dá das um contas, ânimo, uma injeção de ânimo na gente. no final das contas, o nosso caminho é cheio de buraco e a gente vive caindo nos buracos, né? É. Então, Deus não quer tirar a gente do buraco. Ele quer que a gente aprenda a sair dele. E se na primeira vez na hora que a gente cai no fundo do buraco, se ele já tira a gente do buraco, como que a gente vai aprender a sair do buraco? Não é verdade? Então ele deixa a gente tentar um pouquinho lá, né? Tentar um pouquinho e logo. Porque, ó, vamos parar para pensar, né? Se cada vez que a gente cai num buraco, a gente sai rapidamente, a gente aprende. Não, não. Não que foi fácil sair. Então, aí E você assim, cair eu no só mesmo saio. buraco. Desculpa. Não pode falar, Leda. A gente vai cair no mesmo buraco muitas vezes, até a gente aprender, né? Porque se sai rapidamente, não aprendeu nada. Então,
tem que curtir um pouco, né? Ele vai cair sempre, Curtir o vai buraco. derrapar sempre no mesmo lugar. Não anda. Mas assim, e aí, tá? A gente vai pro mesmo buraco. Mas, quando a gente foi pro buraco, a gente estava pensando em Deus? Não, você não. Nossa, ela já disse que não. Aí a gente tá lá no buraco, a gente já pensou em tudo. Aí Deus é o último, não é? Na verdade, quando eu estava no buraco, eu estava pensando que Deus não estava me amando, porque eu estava num buraco gigante. Ele devia estar sentado só olhando lá e eu me debatendo naquele buraco. Ele me vendo me debater. Meu Deus, revoltada. Eu estava revoltada naquele momento. Honestamente, eu me revoltei muito, muito. Mas foi uma fase, já Aí a passou, já gente pode foi, dizer que não foi Deus que estava superei. esperando ela sair do buraco. Ele só estava deixando ela acalmar a revolta. É. Porque senão ela não ia enxergar nunca. Uma vez um cara caiu no buraco, É uma história né? mesmo. O cara caiu no buraco É. e não conseguia sair. E aí chegou um cara e falou assim: sai do buraco, tenta sair, eu não consigo. O que esse cara fez? Começou a encher o buraco de terra. Acontece isso também. E o cara falou assim: vai me enterrar vivo aqui? Não, foi jogando terra, o buraco foi diminuindo, diminuindo, e a pessoa conseguiu sair do buraco, né? Então a gente precisa compreender também que nem toda a terra que vão jogar na nossa cabeça é para nos matar, né? Talvez seja para nos ajudar a sair do buraco que a gente está, não é verdade? É análise, né? Mas você vai ter que ter fé e acreditar. Então, e isso é tipo assim, né? Na assistência espiritual, né? A gente sempre fala, né? Não, olha, a gente vai ajudar vocês, tal, mas você tem que fazer a sua parte. Isso é uma pá de terra na cabeça de quem está na assistência, né? Porque, caramba, eu tô precisando de ajuda e o cara me joga eu tenho que fazer alguma coisa para me ajudar? Uma pergunta. No momento em que a mensagem estava sendo recebida e sendo assimilada por vocês, vocês acham que teve alguma influência de algum espírito naquele momento para que vocês pudessem enxergar o que estava acontecendo? Eu acho que sim. Eu acho que sim também. Olha, a Donizona respondeu com Com toda. força, toda força. Não, Sempre porque, teve. porque Oi, pode quando falar. eu estava ruim, eu chamava pelo Zé o tempo todo. Eu chamava ele o tempo todo. Eu tinha que melhorar, eu tinha que sair da depressão. Eu chamava por ele. E ele me Isso aí. ajudou a sair. Mesmo quando a gente não tem essa ciência, esse conhecimento, ou esse entendimento de quando a gente pede ajuda, eles vêm nos ajudar, né? No momento em que a gente se coloca aberto para receber a mensagem, né? O plano espiritual eles vêm nos ajudar, sabe? Né? Nem sempre é mentor de alguma casa, mas o nosso espírito protetor ele está lá para isso, para nos ajudar a compreender. Então, a primeira entidade que a gente deve pensar quando a gente está passando por algum tipo de dificuldade é no nosso espírito protetor. É verdade. Pensa nele, se conecta com ele, porque ele vai nos inspirar a ler as mensagens que estão à nossa volta, né? Por exemplo, nem sempre a mensagem que chega para nós é para nos tirar do buraco. Mas às vezes, a mensagem que chega para nós é para nos avisar que tem um buraco na frente. E a gente não percebe isso, né? Então, a gente já ouviu aí de vários lugares, né? Sobre que vai vir o segundo ceifador, né? Tem gente que se desespera com isso, né? E, tá bom, o primeiro ceifador foi a Covid, né? Talvez tudo isso que a gente esteja passando hoje de desafio para fortalecer a nossa fé já seja uma preparação para esse segundo ceifador. Vocês já pensaram nisso? Se acontecer alguma coisa hoje que seja traumática como foi a Covid,
a gente vai passar de uma forma melhor por tudo aquilo que a gente aprendeu, por tudo aquilo que a gente vivenciou nesses últimos 4 anos? A gente vai passar de uma forma diferente? Ou a gente vai começar a praguejar como foi feito, vai se desesperar, como muitas pessoas se desesperaram, como foi aquela loucura toda. O que A gente vocês vai ter acham mais disso? equilíbrio, né? Acho Eu que acho. o aprendizado foi grande. E a fé que a gente está desenvolvendo na gente mesmo, na, na, nessa corrente, né, que a gente forma aqui de um ajudar o outro, vai ser um divisor de águas se novamente aparecer uma dificuldade como apareceu. A gente já teve aí um pequeno vislumbre do que pode acontecer, né, com a queda da internet que teve aí. Quantos lugares não ficaram sem recursos, né? Porque hoje em dia tudo depende da internet. Na Alemanha, os hospitais deixaram de fazer cirurgia porque não tinha internet. Os equipamentos são todos movidos pela internet. No Brasil, alguns hospitais não fizeram exames, Não não tinha tinha exame como, para fazer. não teve como. Imagine um hospital sem exame, né? Quantas pessoas precisavam viajar e não viajaram porque voos foram cancelados? Então, a gente vê que os ceifadores continuam vindo, né? Só que não do Só que tamanho. não é do tamanho ou com a abrangência que teve a Covid, mas para populações, para públicos específicos, né? E a gente está sendo preparado se tiver alguma coisa aqui no Brasil? Estamos. A nossa fé, queira ou não queira, ela está mais forte. Ela está mais forte. A gente acredita mais no plano espiritual, porque nós estamos tendo contato com o plano espiritual, pelo menos aqui no Pingo de Luz, ou mesmo nas lives, estamos tendo um contato com o plano espiritual que nos dá a certeza que nós não estamos sozinhos para vencer essas dificuldades. Não é Menos verdade? apego material, né? A gente tem trabalhado isso também. Isso. Então, que a gente possa, no momento de um desafio que possa aparecer aí no futuro, como apareceu a Covid, lembrar de todo esse aprendizado que a gente teve, levantar a cabeça e enfrentar o desafio de peito aberto, né? Porque Mais do que isso, nós estamos sendo capacitados para dar suporte para aqueles que não tiveram a oportunidade ou não aproveitaram a oportunidade como nós aproveitamos de crescer com tudo aquilo que aconteceu. é o que diz o e-mail. É o que diz o e-mail. Tá aqui, ó. Acaso não te ordenei que sejas forte e corajoso? Não tenhas medo, não te acovardes, pois o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Olha a força que tem isso, se a gente conseguir trazer isso para dentro de nós, para o nosso coração, não para a nossa mente, sabe? Porque quando a gente traz para o coração, a gente não precisa pensar para fazer isso valer. Já está lá dentro, já está lá com a nossa força, né? E eu tenho certeza que alguns depoimentos nós tivemos aqui, que para quem passou por essa dificuldade, a próxima dificuldade grande que tiver pode nos abalar inicialmente, mas a gente vai lembrar de todo o aprendizado que a gente teve e vai passar de uma forma mais fácil. Vai lembrar da força. Vai lembrar da força que a gente tem dentro de nós. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como sempre, eu faço perguntas. O que cada um de vocês faz para evitar que seja necessária uma mensagem de Deus para trazer você de volta ao bom ânimo? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Nós precisamos receber, no momento de dificuldade e desespero, nós precisamos receber uma mensagem de Deus de alguma forma para dar aquela chacoalhada e voltar o ânimo, né? Voltar a fé, voltar a força. O que a gente precisa fazer para evitar que Deus precise mandar uma mensagem para nós? Sempre procurar estar junto dele no caminho para que a gente
não tenha que estar se socorrendo no desespero. Se a gente procurar estar na sintonia, em vibração, sei lá, buscar conectada, mais voltada para ele, eu acho que facilita as nossas situações. Isso que você falou, a gente pode resumir na palavra fé, né? Estar com Deus é ter fé que Ele está conosco, certo? Porque Ele está conosco. Muitas vezes a gente perde a fé e acha que Ele se afastou, mas Ele continua do nosso lado. Não, ele está conosco. Agora, se a gente está com ele, é Essa uma é a outra diferença. história. Mas Essa é a tem- nossa diferença. Mas fé é uma coisa que se abala quando a gente não faz duas outras coisas: orar e vigiar. A gente orando e vigiando, a gente percebe quando a nossa fé começa a vacilar. E aí, nesse momento, a gente tem a oportunidade de voltar à conexão com Deus orando, né? Então, a gente vigia, e quando a gente está vigiando, a gente percebe quando a nossa fé está vacilando. E aí a gente ora para voltar a estabelecer o contato com Deus e sentir que Ele está conosco, e não achar que Ele está conosco, né? E precisa de mais uma coisa. Talvez precise de mais coisa, mas eu selecionei essas 4 aqui, né? A fé, o vigiar, orar e coragem. Porque se a gente não tiver coragem, a gente não consegue enfrentar os nossos desafios. Coragem para enfrentar as dificuldades que vão vir. Porque muitas vezes vai doer, muitas vezes a gente vai ficar sem recurso, muitas vezes vai acontecer coisa que a gente nem imagina. Mas se a gente tem coragem, a gente enfrenta. A coragem é o que nos movimenta para frente. A fé é a certeza de que, se movimentando para frente, a gente vai vencer. E, gente, não pensa que vencer significa encontrar cura para a doença, resolver o problema. Não, vencer significa vencer a nós mesmos, tá? Porque muitas vezes o nosso caminho aqui na Terra está escrito de que aquele problema para nós vai ser um problema terminal para a nossa presente encarnação. E a gente não tem o que fazer para resolver isso. Mas a gente tem o que fazer para passar bem por isso. E a gente não esquece, né? Não pode esquecer nunca que a presente encarnação é um momento ínfimo da nossa vida, onde que a gente está aprendendo um monte de coisa para que na próxima encarnação a gente viva melhor, né? Então, nem sempre vencer o desafio significa ser curado. Às vezes, vencer o desafio é passar por ele várias vezes, cada vez de uma forma mais menos que menos desequilibra a gente, com mais fé. Tudo bem? Tudo bem. Parece que falar isso é uma visão derrotista, né? Mas não. É uma visão de vida plena, de vida, de várias vidas unidas numa só. Você está falando do fator assim, você está Sérgio, você não será Sérgio Isso. pela eternidade. Você está Sérgio. Eu- Eu estou Valéria, mas não serei Valéria para o resto da eternidade. Nessa reencarnação, esse é o meu aprendizado. Uhum. Quando terminar, a gente inicia um outro de uma outra forma. Eu estou doente, eu não sou doente. Eu não sou doente. Entendeu? Eu não sou a doença. A doença está ali no âmbito de aprendizado, mas ela não me pertence, como espírito eterno que sou. Ela é um aprendizado. Se a gente começa a fazer essas separações, as coisas ficam mais leves. Nós, conseguindo ser mais leves, a gente consegue sentir Deus com mais facilidade. A gente encontra Deus. A gente encontra Deus, porque a gente está na leveza, a gente está na alegria. E a alegria não significa sair para ir a gente fazer qualquer coisa, mas é sentir, pelo menos para mim, é sentir a paz, a serenidade dentro da gente. E só com a leveza.
a gente faz uma ideia de paz como a ausência de Problemas. problema, né? Mas não é isso. Teve uma vez uma competição em que os competidores precisavam colocar numa pintura o que significava a paz para ele, né? E aí tiveram 3 finalistas. Um deles pintou uma pomba voando num céu lindo. O outro pintou uma tela completamente branca. E o outro pintou um penhasco sendo batido por ondas violentas, né? E aí, para surpresa de todos, quem ganhou foi a do penhasco com as ondas violentas, né? Aí eu pensei, mas por que quem que ganhou isso? Aí você fala assim, olha, dá uma olhada na pintura. No meio daquele penhasco tem um ninho de gaivota. E as gaivotas estão lá. Com toda a turbulência que tem à volta, ela está se sentindo segura e em paz no lugar onde ela está. Então, a paz, ela está aonde que a gente está. Não importa o que está acontecendo à nossa volta, a paz tem que estar dentro de nós. É isso que a gente precisa buscar. Fora pode estar um furacão. Pode. O mundo pode estar pegando fogo, mas se você está em paz... Oi, Eu Solange. tenho lido que o reino de Deus é dentro da gente, né? Não é o paraíso, é dentro de nós. É isso que a gente tem que estar buscando, né? Dentro É da isso aí. gente. Por isso que Deus está onde que a gente está. É. Legal. A mensagem de Deus é atemporal. Não se destinou apenas ao profeta Josué, sucessor de Moisés, tampouco somente a mim. O e-mail de Deus chegou hoje até você. Seja forte e corajoso. Deus está com você por onde você for, sem medo ou covardia. Você vencerá se entronizar essa mensagem em sua alma. As mensagens de Deus que a gente recebe, elas são atemporais porque ela é a expressão das leis naturais, que são as leis de Deus, né? As leis que regem o mundo, né? Então, nos momentos de aflição, nós precisamos lembrar do tema de hoje e sermos fortes e corajosos. Fortes porque nós temos Deus dentro de nós. E tendo Deus dentro de nós, nós podemos vencer qualquer coisa. E corajoso para enfrentar aquilo que é incerto para nós. O futuro é incerto. O que vai acontecer no futuro eu não sei. Mas eu sei que eu tenho Deus dentro de mim e tenho a força suficiente para vencer qualquer coisa que venha pela frente. E que a gente seja sábio para aprender com tudo isso que aparecer. Porque senão, se a gente não for sábio para tirar as boas lições de tudo o que acontecer, a gente vai estar desperdiçando um bom momento, vai estar sofrendo à toa. Não é isso? Mas tem uma coisa também. Se a gente não for forte e corajoso, mantenha o coração aberto, porque Deus vai dar um jeito de mandar a mensagem para a gente. E a gente precisa estar aberto para entender essa mensagem. Tá bom? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Solange? Eu estava aqui pensando, no momento, se chegar uma nova aprovação, a primeira coisa a gente tem que começar a respirar, calma. Que nem a Vivian falou, calma. Calma. Se a gente entrar no desespero, aí a gente vai pôr tudo a perder, né? Tem que começar a tentar manter a calma. Acho que já é um primeiro ponto, já começa por aí. Senão a gente desordena, né? No desespero a gente desordena tudo. Na hora que acontece esse tipo de coisa, a gente precisa pensar em duas coisas principais. Primeiro, o que é mais importante? E trabalhar o que é mais importante, né? Então, por exemplo, quem participou
dos cursos que a gente fez aqui vai lembrar que a gente falou da pirâmide de Maslow. Pirâmide de Maslow é alguma coisa da psicologia que fala sobre os níveis, né, de necessidades, né? Então, quando você passar por um desafio muito grande, primeiro, sacia as necessidades da base da pirâmide, que é da sobrevivência, e vai subindo, né? De repente você percebe, tudo bem, eu tenho alimentação, eu tenho proteção, tenho tudo. Vamos para o próximo nível, né? Então, primeiro, prioriza o que você tem para fazer. Segundo, olha à sua volta e vê quem você pode ajudar. Porque a hora que você começar a ajudar o outro, você tira da sua mente aquilo que você não pode controlar. Concordam comigo? Que a maior dificuldade que a gente tem é quando aparece as dificuldades, é a gente perder o controle daquilo que a gente nunca teve, né? Então, por Mas exemplo, eu você vou fica falar doente, você perde o controle do seu corpo. Você tem algum problema financeiro, você perde o controle das coisas que você precisa pagar. Então, isso dá o desespero. Pode falar, Solange. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu sofri um acidente e o carro capotou e caiu no meio do mato à noite. Eu estava voltando da faculdade com uns amigos, 5 pessoas dentro do carro, e o carro capotou e no meio do mato. Eu vou dizer para você uma coisa. Nesse momento, a primeira coisa que passou na minha mente quando eu me vi viva, tá, foi de ponta cabeça, era minha vida. Eu ouvia as pessoas falando no escuro, você imagina, o desespero. Eu saí de dentro do carro, eu subi aquele morro lá para a estrada, aquela estrada do Índio que vai para Mogi. Uhum. E eu pensei em mim, eu e um outro colega, a gente subiu, eu ouvia que os outros estavam falando, o meu instinto de sobrevivência, eu juro para você, eu não tive a menor solidariedade naquele momento, eu pensei em mim. Infelizmente, eu fico triste com isso, juro para você que eu me arrependo que naquele momento não ter tido assim, como é que fala? A sensibilidade de pensar no outro. Mas o que me passou pela cabeça naquele momento era que o carro fosse explodir, entendeu? E que eu queria sair dali, sair pelo vidro. Tudo. Olha, foi uma experiência traumática, horrível, mas não tive essa empatia na hora, não, infelizmente. Mas não se sinta assim, Solange. Por quê? Nós somos programados a cair na pirâmide de Maslow o tempo inteiro. A primeira coisa é a própria sobrevivência. E isso, inclusive, falam nos aviões, né? Se o avião despressurizar, a primeira coisa que você faz é pôr a máscara de oxigênio. Você não vai poder ajudar ninguém se estiver morto. É. Agora, então, a primeira coisa é a sobrevivência realmente. Então, se você vê um perigo, a sua primeira reação é se afastar do perigo. Entendeu? Foi. Aí, Na hora eu só pensei em mim, infelizmente. quando que isso muda? Se você estivesse no carro com seus filhos. Aí você ia pensar primeiro nos seus filhos, depois em você. Então, vocês veem que está tudo relacionado com o nosso instinto de sobrevivência da raça. Não é verdade? E às vezes a gente precisa trabalhar esse sentido para que a gente não tenha culpa, né? Pelas nossas escolhas. Hoje a gente começa a entender de uma forma mais sutil, mas na época era o que era o necessário. É isso aí. E se a gente carrega essas culpas, fica difícil para o nosso coração, né? Para a nossa mente. Então, Solange, é uma coisa que eu quero deixar bem para você, tira essa culpa. Que você não tem controle sobre isso, tá bom? Isso é um instinto de sobrevivência. Agora, a gente precisa trabalhar esse sentimento dentro de nós para que isso não machuque a gente. Falar assim, eu sou a pior pessoa do mundo. Não, não é. Isso é instinto, tá bom? Muito bem, gente.
Quer falar alguma coisa, Solange? Tá bom. Tá, Eu tive que mudar o telefone. Eu tive que mudar o telefone que estava com pouca bateria no outro e tive que abrir esse outro aqui, somente isso. Obrigada. Não sei. Tá bom. Legal, gente. Acho que foi muito legal a nossa conversa hoje. A gente teve bastante depoimentos. Isso ajuda a fortalecer o entendimento daquilo que a gente viu no texto de hoje, né? E a gente consegue, com a experiência do outro, perceber as nossas fragilidades e como que a gente consegue superar essas fragilidades tendo fé, orando e vigiando, tendo coragem para superar os nossos desafios. Tá bom? Vamos encerrando então? Então nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, a toda a espiritualidade amiga que estiveram conosco durante esse nosso encontro, aproveitando um momento de elevação para nós vibrarmos pelo nosso planeta Terra, mentalizando muita luz em todos os corações que ainda vivenciam a guerra como meio de solucionar os desentendimentos. Vibrando por todo o povo que sofre por fome, por doença, pela miséria. Vamos vibrando pelo nosso país, para que a natureza se equilibre e possa trazer melhores condições de vida, tanto no sul do nosso país, que sofre pelo frio e pelas chuvas, quanto no centro do nosso país, onde a seca tem trazido queimadas que vem destruindo a natureza. Nós vamos vibrando pelo nosso Brasil, mentalizando todos os nossos políticos, as pessoas que detêm o poder econômico, para que elas sintam o nosso amor e possam conduzir este país, pensando sempre na maioria do povo brasileiro. Nós vamos envolvendo todos os hospitais do nosso planeta, que possam estar atendendo o povo que sofre com doenças. Vamos vibrando pelo nosso lar, mentalizando uma luz intensa em cada cômodo do nosso lar, em cada ambiente, trazendo harmonia, trazendo paz. Nós vamos vibrando com muito amor por todos aqueles que convivem conosco no nosso lar. E pedindo a Deus para vibrarmos por nós mesmos, espíritos ainda imperfeitos e necessitados do amor e da misericórdia divina. Que possamos estar reunidos na próxima quarta-feira para mais um acolhimento de amor. Graças a Deus e graças a Jesus.